Olá, que Deus abençoe a todos. É um prazer enorme estar aqui fazendo essa gravação, falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus nos dá força para vencer todo o mal. A palavra de Deus nos dá força para vencer a doença, para vencer qualquer problema. É a palavra de Deus que nos leva a viver uma vida feliz. E eu convido a você, faça essa experiência, obedeça a palavra de Deus, que eu tenho certeza que você vai viver os melhores dias da sua vida. E agora vamos para a mensagem, mas já ia esquecendo, antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você com todo carinho, se inscreva no canal, dá um like aí, faça um comentário aí, se você gostou, se você não gostou, e nós iremos ler. E é claro que se for um comentário que vai nos trazer crescimento, é muito bem-vindo, porque também nós não somos o dono da verdade, não. Pelo contrário, nós falamos do dono da verdade, que é Jesus. Então dá uma moral pra gente aí, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e vamos para a mensagem. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Que diz assim, preste bastante atenção. Acompanhe na sua Bíblia, dá um pause aí no vídeo, pegue a sua Bíblia e vamos lá em Marcos 8, versículo 22 ao 26, que diz assim. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. E aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Tem três coisas aqui nesse milagre que é muito importante na nossa vida e que traz um aprendizado, um ensinamento muito bom. A primeira é quando as pessoas pedem a Jesus para tocar no cego. Você vê que as pessoas queriam ensinar Jesus a fazer milagre. Toca nele para curar ele. E Jesus fez a cura usando saliva, cuspindo, para contrariar aquelas pessoas, porque não é do jeito delas, é do jeito de Deus. Não é do nosso jeito. O milagre, ele, para se realizar, ele é do jeito de Deus, mas muitas das vezes as pessoas são soberbas, são cheias de orgulho e querem fazer do jeito dela. E eu falo, se for do seu jeito, você não vai ver milagre, porque é do jeito de Deus. Você vê Naamã, eu estou lembrando aqui de Naamã. Naamã, ele era leproso. E ele queria que o profeta viesse até ele, fizesse uma oração. E não aconteceu nada disso. O profeta mandou um recado para ele ir lá e dar 7 mergulhos. E ele ficou revoltado pelo que o profeta falou. E aí uma coisa eu te digo, se ele não obedecesse o que o profeta tinha falado, ele nunca ia ser curado. E aí os empregados dele convenceram a ele a obedecer o profeta. E você vê, e nesse milagre aqui as pessoas queriam ensinar Jesus, toca nele para ele ser curado. E Jesus, se você ler o texto, ele pegou o cego pela mão e tirou ele de perto daquelas pessoas, daquele povoado. Infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas aparentam uma coisa que não são. Talvez aquelas pessoas estavam querendo aparentar
que aquele cego ficasse curado, quisesse o bem do cego, mas no fundo, não queria nada o bem dele. Porque só Deus sabe o que está dentro do coração das pessoas. Nós não sabemos o que está dentro dos corações das pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando você obedece a algum conselho de alguém, você está debaixo daquela autoridade. Então tome cuidado. Quando você obedece à palavra de Deus, você está debaixo da autoridade de Deus. E quando você faz isso, você vê milagre. Agora, quando você faz diferente disso, você não vê nada. Então tome cuidado. Os conselhos que você ouve, para você não ficar debaixo de autoridade de uma pessoa que quer o mal seu. Tem gente que não consegue obter o milagre porque está sempre fazendo a vontade das outras pessoas, está sempre querendo agradar as pessoas e acaba desagradando a Deus. Quer ver para você uma fórmula para você viver uma vida infeliz? Você querer agradar todo mundo, porque você não vai agradar. O próprio Deus, Ele infinitamente bondoso, o Senhor Jesus não agradou a todo mundo. Imagine a gente que é cheio de falhas, cheio de erros. Não vai agradar. O que a gente tem que procurar agradar é a Deus. Porque hoje em dia a gente vê o politicamente correto, né? A pessoa querendo agradar todo mundo e vive uma vida de falsidade, vive uma vida de hipocrisia. Ela acaba aparentando uma coisa que não é. Então, não caia nesse laço. Não dê ouvido a qualquer pessoa. Preste atenção nas pessoas que você tem ouvido. E testifica com a palavra de Deus. Será que esse testemunho, será que esse conselho, quer dizer, está de acordo com a palavra? Se tiver de acordo com a palavra, vai em frente. Mas se não tiver de acordo com a palavra, joga fora. Porque não vai ter nenhum proveito na tua vida. Pelo contrário, se você obedecer conselhos de coisas contrárias à palavra de Deus, você vai ter perda e destruição. Então, essa é a primeira observação que eu falei. Jesus, ele não obedeceu ali o que as pessoas estavam querendo fazer. A segunda coisa foi quando Jesus cuspiu e passou saliva nos olhos do homem e perguntou para o homem se ele estava vendo. E ele disse que estava vendo as pessoas como árvores se mexendo. Você vê que no primeiro momento o milagre não foi real, foi 50%. Vou dar um exemplo. Não foi completo. E aí o Senhor Jesus insistiu pela segunda vez, usou a fé. E mandou ele olhar firme. Aqui, ó. E Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. E dessa vez o olhou firme. E ficou o quê? Curado. Isso ensina pra gente a perseverança. Por exemplo, ontem eu vi um filme que foi baseado em fatos reais. De uma pessoa que tentou 12 vezes entrar na NASA. E aí, depois de muita perseverança, a pessoa entra. E tem até uma frase do filme que é interessante. A perseverança é um superpoder. E quando a gente é perseverante, pode ter certeza, a gente conquista. Todo vitorioso é perseverante. Nós não podemos desistir. Se você está lutando contra essa doença, você não pode desistir. Você tem que ser perseverante. Se você está lutando contra esse problema, você vai ter que ser perseverante. Você não pode parar. Você vê que o camarada tentou 12 vezes. Ele se inscreveu 12 vezes para entrar na NASA.
e entrou. Não desistiu. E você vê que a maioria das pessoas desistem na primeira. E ele não desistiu, ele lutou e foi até o fim. Ele não desistiu do sonho dele. Não desista do seu sonho. Lute. E aqui na segunda observação aqui, você vê que o Senhor Jesus, ele foi perseverante. Ele fez o ato de fé a primeira vez. E o cego não foi curado por total. E ele foi perseverante e tentou de novo. Você vê que o Senhor Jesus está nos ensinando nesse milagre ser perseverante. A perseverança nos leva ao aperfeiçoamento. Quando a gente é perseverante, a gente está procurando melhorar, a gente está procurando a crescer, a gente está lutando para ser feliz. E quando a gente age dessa maneira, pode ter certeza, a gente conquista e glorifica o nome do Senhor. E a última observação são 3. A última observação é que Jesus mandou o homem voltar para casa e ordenou: não volte para aquele povoado. Tinha alguma coisa naquele povoado, naquele lugar onde ele vivia, que fez ele ficar cego. Jesus ele não fala do pecado aqui, mas o pecado tem consequências. Muitas das vezes o problema que a pessoa está enfrentando é consequência de um pecado. E ela só vai vencer aquele problema quando ela largar o pecado, largar o erro. E Jesus foi bem claro para aquele homem: ó, não volte para o povoado, não volte para aquele lugar. Às vezes a pessoa está insistindo numa coisa que está dando prejuízo a ela. Às vezes é uma amizade, que ela insiste com aquela amizade, está dando prejuízo a ela. Insiste num pecado, num relacionamento. A pessoa está insistindo na amante e acaba tendo prejuízo, porque acaba dando brecha para o espírito da morte. E o espírito da morte vem e traga a vida da pessoa. Isso é muito sério. A pessoa pensa que vai se prostituir, que vai ter prazer e não vai ter consequência. E vai ter, a consequência muitas das vezes a pessoa paga com a própria vida. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ele tinha uma amante. E ele estava mantendo aquela amante. E aí a esposa dele engravidou. E ele se dizia evangélico. A esposa dele engravidou e a esposa perdeu o filho. Olha o espírito da morte entrando. Tudo por quê? Por causa do adultério. Você vê Davi. Davi adulterou com Betseba e entrou o espírito da morte na casa dele, na família dele. O que aconteceu? O filho dele morreu. O filho matou o outro filho. Por quê? Porque deu brecha para o espírito da morte. A pessoa pensa que vai ter prazer e não vai ter consequência. Vai. E a consequência é muito séria. E eu falo para você que está me ouvindo agora: não volte para o povoado. Jesus ordenou para aquele cego que tinha acabado de ser curado. Deu uma ordem direta a ele: não volte para o povoado. Não volte para aquele lugar. Ah, pastor, eu gosto de danceteria, eu gosto de curtir a noite. Mas se você se converteu, meu amigo, esse lugar não é mais para você. Esse ambiente não é mais ambiente para você. Porque se você insistir nesse ambiente, você vai ter prejuízo sério. Então acorda enquanto há tempo. Porque depois que
Acontece o pior, já era. Então você tem que mudar, é agora. É agora. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você está se deparando com a verdade. Jesus está ordenando para você: não volte para aquele povoado. Não volte para aquele lugar. Não volte a pecar. E outra coisa muito interessante nesse milagre aqui: os demônios não queriam soltar aquele cego. Não queria. Tanto que, para que o milagre fosse real, Jesus ele tirou o cego do meio daquelas pessoas. Porque Jesus não ia fazer a cura no meio dos demônios. Aquele ambiente aprisionava ele. Aquele ambiente tinha a presença do mal. E você vai ter que escolher em qual ambiente que você vai estar. Ah, como é que eu sei se o ambiente é de Deus ou se não é? Se o ambiente onde as pessoas estão pecando, estão se viciando, onde estão planejando pecar, aquele ambiente ali é um ambiente demoníaco. Você não pode desprezar as coisas espirituais, porque é real. O demônio existe. E se você se entregar ao pecado, você dá legalidade para o mal agir na tua vida. Você não pode desprezar as coisas espirituais. Ah, pastor, mas aquela mulher é linda. Ela tem um corpão de violão, ela é um avião, mas por trás daquilo dali tem um demônio querendo tragar a tua alma. Não esqueça disso. Por trás daquilo dali tem um demônio querendo destruir o teu filho, a tua filha, a tua esposa, a tua família, aquilo que você conquistou com tanto sacrifício. Então tome cuidado. Não dê bobeira. Saia do povoado, sai do pecado. Jesus repreende a quem ele ama. Se está te repreendendo, essa palavra, porque Jesus te ama. E ele quer que você largue o erro. Agora, vai ter uma hora que Deus para de falar. Lá em Provérbios fala que quem muitas vezes é repreendido, vai ter uma hora que vai ser aquebrantado e não vai ter mais conserto. Então, se você está ouvindo essa palavra, tem conserto para você. Tem conserto para você. Não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando. Vamos orar agora? Vamos clamar o poder de Deus. Você que está doente, você que conhece uma pessoa doente, envie esse vídeo, essa gravação para o doente, para uma pessoa que está internada no hospital. E eu tenho certeza que o poder de Deus vai agir através dessa gravação. E eu peço para você, dá um pause aí e vai lá pegar um pedacinho de pão para a gente orar e invocar o poder de Deus, que eu vou consagrar esse pão e você vai comer desse pão e vai ser curado para a glória de Deus. Porque eu creio, eu tenho fé no poder de Deus, no poder da palavra. Porque Jesus é o pão da vida. E nós vamos comer desse pão e vamos receber a cura no nome de Jesus. Então, pegue lá do pão e vamos orar, vamos invocar o poder de Deus. Feche os seus olhos. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, que o teu poder venha tocar nela agora. Meu Deus, que aonde chegar o som dessa gravação, chegue o teu poder agora, para repreender agora todo mal. Espírito maligno, eu ordeno, sai daí agora. Sai da mente dela, sai do corpo dela, sai, você que está por trás desse sintoma, você que está por trás dessa dor, você que está por trás dessa dor no peito, você que está por trás dessa dor na cabeça, eu te ordeno, sai daí, espírito maligno, sai da mente dela, sai do corpo dela agora, no nome de Jesus. Meu Deus, manda fogo e vai queimando agora,
Queima, Jesus, queima agora, porque está escrito, as enfermidades dela Jesus já levou no Calvário, e eu reivindico aquilo que está escrito e ordeno agora, enfermidade saia, saia, saia agora todo sintoma, saia agora todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus. E eu te peço agora, meu Deus, consagra esse pão. Coloca o teu poder nesse pedacinho de pão. Que quando essa pessoa comer desse pão, que ela venha experimentar do teu poder. Que ela venha experimentar a cura. Que ela venha ser curada para a glória e louvor do teu nome. É o que eu determino no nome de Jesus e desde já te agradeço. Eu consagro esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode comer do pão com fé aí. Coma do pão agora e seja fortalecido. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.